Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Aparecida Debate, o programa que toda terça-feira te informa e ajuda a formar a sua opinião. Você já ouviu falar da geração Beta? É como está sendo chamada a geração de pessoas nascidas entre 2025 e 2039. Segundo especialistas que estudam o comportamento humano, a nova geração será marcada por uma era em que a inteligência artificial e a automação estarão totalmente incorporados à vida cotidiana, desde a educação até o entretenimento. E para a gente discutir esse assunto hoje, recebemos aqui de forma online o Marcelo Treffi. Ele é professor de Gestão de Pessoas da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e mestre em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, a quem eu agradeço, cumprimento já. Muito obrigado pela presença. Boa noite para você, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, boa noite, Roberta. Eu que agradeço o convite. Agradeço muito a sua participação e o Marcelo acabou já apresentando também conosco aqui a Roberta Bento, é especializada em aprendizagem baseada no funcionamento do cérebro pela Universidade da Califórnia e aprendizagem cooperativa pela Universidade de Minnesota e Universidade de San Diego, cofundadora do SOS Educação, que é um site de educação do portal Estadão e coautora do livro Socorro, Meu Filho Não Estuda. Em 2012, foi considerada Herói Global da Educação por Anthony Salcito, vice-presidente de educação da Microsoft Global. Boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Aparecida. Seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Boa noite, muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar aqui com vocês um assunto tão importante que vai impactar o futuro de todos nós, então vai ser um prazer. Também estou muito curioso para saber dessa geração, mas é daqui a pouco, viu? Porque antes a gente vai começar o nosso debate de hoje com uma reportagem. A nossa equipe preparou essa reportagem para conhecer um pouco mais sobre os desafios para essa nova geração. Acompanhe. A geração Beta, composta por indivíduos que nasceram a partir deste ano, se distingue das gerações anteriores por uma característica marcante: a total inserção da inteligência artificial em suas vidas desde o nascimento. Já temos visto os debates sobre o impacto da tecnologia na infância, principalmente no que se refere ao comportamento e desenvolvimento social. Para Laureano Guerreiro Bogado, mestre em Filosofia da Educação e mestre em Ciências da Religião, a falta de contato de relações prejudica que o jovem consiga fazer a análise facial ou corporal de outra pessoa. Então a gente pensava antes da geração alfa que essa geração seria uma geração muito mais conceitual, uma geração muito mais fluida, uma geração capaz de usufruir da tecnologia de forma muito benéfica. E o que nós observamos é que o estímulo precoce de telas gerou muito déficit de atenção, muita hiperatividade, mas, sobretudo, sintomas gravíssimos como ansiedade, depressão, aumento no índice de suicídios. Lógico que tudo isso tem um contexto muito mais amplo, mas os estudiosos que estão olhando para a questão do impacto das telas, principalmente das redes sociais, são impactos muito preocupantes para todos nós que trabalhamos com educação, que trabalhamos com crianças e adolescentes. Então, quando você me traz como será a geração Beta, a gente tem hipóteses. Uma hipótese é que, se nós mantivermos o mesmo cuidado que a gente tem levantado hoje, que devemos ter, se a gente mantiver a postura de que uma criança até 2 anos de idade não pode ter acesso à tela. O debate sobre a geração Beta e o impacto das tecnologias em seu comportamento e desenvolvimento é crucial, especialmente à medida que mais crianças e jovens convivem com dispositivos e a inteligência artificial desde o nascimento. Se, por um lado, a tecnologia pode oferecer oportunidades de aprendizado e evolução cognitiva, por outro, ela traz desafios significativos no que se refere ao equilíbrio entre o mundo digital e as habilidades sociais e emocionais dos indivíduos. Já o professor Newton Pereira da Cunha, que é mestre em Ciência da Educação, doutorando, psicopedagogo e escritor, ele defende a capacitação para todos que têm contato com as crianças, para que a mudança seja entendida de forma ampla.
Eu defendo que, primeiro, é capacitar as pessoas que trabalham no ente público, né? Os professores, o pessoal da área de saúde, o pessoal da área de assistência social, trabalhar com esse pessoal para que ele possa compreender essa mudança. Porque a pergunta que temos que fazer e a reflexão que temos que fazer é como poderemos pensar, né, em que o cérebro dos seres humanos, sobretudo das crianças que nasceram na sociedade híbrida, pode se desenvolver da mesma forma que o cérebro das crianças que nasceram na sociedade analógica, se o ambiente que molda o cérebro, através do processo de neuroplasticidade, ele foi profundamente alterado. Então, a gente está nesse processo, sobretudo, como eu falei. Então, esse processo de internalizar-se que se tem a sociedade híbrida, né? As crianças também estão se internalizando, os adultos e os adolescentes também, e isso é um efeito que faz em toda a faixa etária de idade, independente. O problema é que dentro das crianças o problema é trágico, porque pega a parte neurológica ligada à área social do cérebro, sobretudo o córtex pré-frontal e as amígdalas, e elas vão ser comprometidas, porque não serão desenvolvidas, e dentro do processo de poda neural, essa criança não terá ou não vai querer essas interações sociais, porque foi podada ali do 0 aos 3 anos. Então, isso é fundamental, que a sociedade tenha conhecimento e possamos pensar em política pública nesse sentido. Então é isso, convido você aí de casa para a gente descobrir juntos essa nova geração chamada de geração beta. São aqueles que vão nascer a partir desse ano de 2025. Assusta um pouco, né, Roberto? Eu começo por você, mas a pergunta logicamente se estende ao Marcelo para a gente poder afinar esse debate para o povo que nos acompanha aí de casa. Como a gente viu nessa reportagem, Roberto, eu começo perguntando para você. Devemos nos preocupar com essa relação mais digital e menos pessoal da nova geração? Sim, devemos nos preocupar no sentido de nós, enquanto adultos responsáveis, assumimos o papel que é nosso de garantir que essas crianças que nascerão e passarão a vida inteira em um mundo digital, com recursos e ferramentas que mesmo para nós que já vivemos aí a transformação da sociedade do analógico para o digital, mesmo para nós ainda teremos surpresas em relação a tudo que a inteligência artificial pode trazer de benefícios para a nossa vida, e se não tivermos o cuidado de equilibrar a vida dessa geração beta, para que ela tenha experiências e vivências no mundo real e tenha também momentos em que ela vai aproveitar os recursos que existem no mundo digital, aí a gente precisa se preocupar, porque nós tivemos a influência da comunidade na qual nós estivemos inseridas para que a gente pudesse crescer e formar os nossos valores e até desenvolver o nosso cérebro física e cognitivamente. Essas crianças nascidas na era digital, principalmente a geração beta, vai requerer dos adultos responsáveis uma atenção, um cuidado, um autocontrole muito grande para que eles possam educar filhos equilibrados, que consigam tirar do mundo digital o que tem de bom, mas só a partir de um aprendizado de convivência e relacionamento e conexão, vínculo de afeto com as pessoas no mundo real. O crescimento saudável dessa geração beta depende de nós darmos a eles as oportunidades de convivência no mundo real. Marcelo, concorda? Parece que exatamente, né? A chave está nesse equilíbrio. A gente vê cada vez mais cedo as crianças já recebem um dispositivo eletrônico na mão para entreter a criança, mas aquilo se torna uma dependência rapidamente, né, Marcelo? Sem dúvida. Concordo com a Roberta, também concordo com os entrevistados da matéria que a gente viu, porque sobre a geração beta nós só faremos aqui hipóteses, né? Ou traçaremos hipóteses, porque a gente ainda está tentando entender o que é que está acontecendo com a geração alfa e ainda tentando, na realidade, corrigir
alguns problemas que foram criados com a geração Z, né? Sem sombra de dúvidas, a geração alfa, assim como a geração beta, são gerações que estiveram e estão muito mais próximas da tecnologia, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho. Então, eu concordo que, como a Roberta falou, a busca do equilíbrio é muito importante e concordo com o segundo entrevistado quando ele fala da educação, né? Nós temos que educar, na realidade, educadores, temos que educar a sociedade de uma forma geral, mas eu diria que para atingir esse equilíbrio, nós precisamos também educar e conscientizar os pais. E aí a gente fala, né, Marcelo, da responsabilidade dos pais, da responsabilidade também da escola com a educação dos filhos, mas sobretudo a gente pensando um pouquinho mais para frente, né, no mercado de trabalho. Por isso, essa relação pessoal também é fundamental, um desafio para essa nova geração, né, Marcelo? Claro, em qualquer sociedade, as relações de trabalho são um reflexo das relações sociais. Então, o que nós temos? Nós temos mudanças sociais significativas, como também falaram os entrevistados e também mencionou a Roberta, ou seja, nós somos fruto do nosso ambiente. As nossas relações de trabalho vêm se modificando muito e nós temos, na realidade, as organizações, de uma forma geral, têm muitas dificuldades de estabelecer vínculos. Nós estamos com vínculos que são vínculos cada vez menos sólidos, que têm muita dificuldade de consolidar. Por outro lado, a gente vê as empresas em busca de novos talentos ou jovens talentos que possam ter aderência aos seus valores corporativos. Eu acho isso muito complexo, porque muitas vezes as organizações têm valores corporativos que se chocam, na realidade, com os valores dessa nova sociedade, sobretudo os valores dessas novas gerações. E aí não tem certo e errado, essa é a questão. E também nas relações de trabalho a gente precisa buscar um equilíbrio. A gente precisa pensar numa relação mais equilibrada com a tecnologia, né? Tanto das novas gerações como de todas as outras gerações, porque, como a gente está falando aqui, essa questão dos pais que estão preocupados com o uso de telas pelos filhos, mas que passam boa parte do seu tempo nas telas na frente dos filhos. Então, isso fica muito complexo. É o exemplo, né, Roberta? O que o filho vê, aprende com o pai e vai seguir, né? É o espelho, né? Então, sabe que, Eduardo, uma questão que vem se mostrando assim com muita frequência nos estudos em relação a como o cérebro das crianças está sendo impactado por esse excesso de tempo nas telas, excesso de mundo digital, mostra que, o cérebro das crianças ainda está em formação, ou seja, quanto mais tempo eles passam nas telas, ainda nessa idade, no período da infância e da adolescência, mais esse cérebro essa criança vai crescer sem ter todos os estímulos necessários para que o cérebro dele ou dela esteja pronto para enfrentar os desafios que a vida vai trazer de qualquer maneira. E o adulto já tem o cérebro pronto, o cérebro formado. Então, por mais que o excesso de tempo nas telas prejudique, sim, o adulto e os relacionamentos que ele tem, esse prejuízo é ainda maior para as crianças. Então, daí a importância de, dentro de casa, a família estabelecer uma rotina que garanta alguns pontos fundamentais para que a convivência da criança com os pais, olho no olho, com conversas, com trocas, com contação de história, com brincadeiras ali no mundo real, isso é que vai ser o antídoto para que essa criança depois, quando for para a tela, seja para estudar, para fazer uma atividade, ou mesmo para jogar numa rotina de equilíbrio no tempo de telas, ela não será prejudicada. Mas os pais precisam, sim, de tempo ao vivo, olho no olho com os filhos. A gente tem discutido aqui frequentemente, viu, Roberta, a questão do Aparecida Debate, outros temas, mas a gente sempre volta a esse aspecto da tecnologia, o quanto impacta, o quanto influencia na nossa sociedade atual, né? Principalmente essas novas gerações que já vêm diretamente nesse contato direto com a tecnologia. Então, eu pergunto para você, para a gente poder encerrar esse bloco, para você e para o Marcelo, na questão do contato com as telas e as redes sociais, os pais,
da geração beta, que são aí a geração Z ou Y, já aprenderam ou estão aprendendo sobre as vantagens e desvantagens. Isso será um benefício para a geração beta? Já saber como lidar com as redes sociais automaticamente já está ali praticamente incluída nesse aspecto, né? Então, na prática, a gente ainda tem um desafio pela frente, porque como nós, somos os adultos responsáveis aí dessa geração que já está crescendo nas redes sociais, e como avós ou pais da geração beta, nós temos uma memória da tecnologia que chegou melhorando muito a nossa vida, permitindo que a gente não precisasse ir no banco, ficar em fila, que a gente pudesse resolver tantas questões de casa, e então nós sentimos muito impacto positivo. Porém, conforme a tecnologia foi avançando, as gerações mais novas acabaram tendo a sua vida no mundo real substituída por momentos em excesso no mundo digital. Então, a gente ainda tem uma lição de casa a fazer, que é lembrar que a vivência que nós tivemos com nossos pais, com as nossas famílias, com os nossos irmãos no mundo real é essencial para um desenvolvimento saudável dessas crianças nascidas na geração beta. Então, nosso desafio vai ser garantir convivência no mundo real. Marcelo, sua opinião, por favor. Eu estou procurando ainda qual é a minha geração, ainda não achei não, viu? Não sei qual que é. Na realidade, nós, né, um pouco de outras gerações, que não a Z, que não a Beta, enfim, Y, para nós foi uma melhoria significativa, né? Sobretudo o celular, que hoje é o smartphone. Então, uma grande contribuição que nós tivemos aqui, vindo dos Estados Unidos, que foi o Jonathan Haidt, né, no livro A Geração Ansiosa, né, que ele trata da geração Z, para ele a grande virada, né, nisso que a Roberta falou, ou seja, para enxergar a tecnologia, o lado perverso, na realidade, da tecnologia foi o smartphone. Quando o celular virou smartphone, dentro do smartphone ficaram acessíveis os aplicativos, ou seja, tudo virou atalho. Então, para essas novas gerações, elas já nascem com atalho, né? Então, o nosso cérebro, na realidade, é um cérebro que também procura atalho, mas não da mesma forma que esses jovens. Então, para a geração alfa e agora, sobretudo, para a geração beta, eles já nascem, na realidade, imersos em novas tecnologias. Então, isso tem impactos muito significativos para a sociedade como uma forma geral. Então, eles tendem, na realidade, por estarem mais próximos da tecnologia, tentarem resolver tudo pela tecnologia. E tem muitas coisas que a gente precisa resolver sem tecnologia, mas para muitos desses jovens não é aceitável. Então, mas também creio, como a Roberta falou, e nós estamos discutindo aqui, que a geração beta, ela tirará, tanto a geração como os pais dessa geração, tirará algumas lições daquilo que aconteceu, sobretudo com a geração Z. Todo mundo vai aprender um pouco, né, Marcelo? Eu vou pedir licença para vocês, preciso chamar um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre um assunto muito importante, que é a influência da inteligência artificial. Isso é de extrema importância sobre essa nova geração. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje abordando a geração beta. Participam com a gente o Marcelo Treffi, ele que é professor de gestão de pessoas da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e mestre em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também com a Roberta Bento, especializada em aprendizagem baseada no funcionamento do cérebro pela Universidade da Califórnia e em aprendizagem cooperativa pela Universidade de Minnesota e Universidade de San Diego, cofundadora do SOS Educação, site de educação do Portal Estadão e coautora do livro Socorro, Meu Filho Não Estuda. Então vamos lá, vamos falar da inteligência artificial, algo que tem preocupado principalmente em relação à influência que isso pode exercer sobre essa nova geração. Como é que vai ser? Já dá para ter uma ideia, Roberta?
Então, o que tem acontecido hoje, já nos últimos 2 anos, nos congressos internacionais de educação e atualmente já no Brasil também, nos congressos de educação, tem se discutido muito como a inteligência artificial entra na educação, no processo ensino-aprendizagem e em que ponto a inteligência artificial pode representar um obstáculo ou algum risco. E não existe dúvida nenhuma de que, se nós conseguimos, que na verdade esse é o nosso desafio, formar os professores, garantir que as escolas tenham acesso à tecnologia adequada para o processo de ensino-aprendizagem, nossas crianças se beneficiarão de recursos que tornam o processo de aprendizagem mais dinâmico, mais envolvente, permitindo que elas se motivem mais para aprender. Porém, se nós deixarmos, porque essa geração, as gerações já mais novas e a geração beta, tem uma facilidade enorme em entrar num dispositivo eletrônico e começar a navegar pelos aplicativos que ela tem disponíveis. Se nós deixarmos por conta deles, eles não saberão usar o recurso da inteligência artificial para o benefício próprio, que é um desenvolvimento pleno saudável. Nós já temos hoje as questões de saúde mental, que são o resultado de crianças e adolescentes crescendo sem se relacionar pessoalmente, fazer amizade no mundo real. Aí eles vão se sentindo ansiosos, depressivos e com autoestima baixa. Como que a gente vai ajudar a geração beta a lidar com isso? Ensinando que a inteligência artificial traz respostas para desafios quando a gente sabe fazer as perguntas adequadas. E para isso, eu preciso primeiro aprender a aprender, eu preciso estudar, eu preciso tirar tempo para aprender a focar, me concentrar, desenvolver paciência. Aí sim, eu vou tirar os melhores recursos que a inteligência artificial terá para oferecer. Pois é, né, Roberto, Marcelo, melhor dizendo. Para nós todos, a gente está se adaptando, conhecendo pouco a pouco a inteligência artificial, os seus inúmeros recursos que dispõe, né, para facilitar a nossa vida. Agora, se a gente pensar nessa geração beta, vai ser algo muito comum no futuro, né? Sim, porque esta geração, assim como a geração Z também, parte da geração Z e a chamada geração Alfa, né, nascida depois de 2010, cresceram num ambiente digitalizado. É que essa nova geração, na realidade, ela está nascendo, né, que é considerado nascida nesse ano, nascendo com o avanço da inteligência artificial. Então, a geração Z, ela está já com 20 anos, então alguns já têm uma história sem inteligência artificial e está aprendendo a lidar. Então, da mesma forma que a gente tem que aprender a lidar com a geração beta, a gente vai ter que ainda aprender a lidar com inteligência artificial, com robótica, com automação, tudo isso imerso no nosso cotidiano. Então, a inteligência artificial, ela será parte estruturante das relações humanas para essas novas gerações. Na educação, no trabalho, no consumo de informação, mas como a Roberta falou, a gente precisa encontrar, na realidade, esse equilíbrio e tentar entender ou aprender a aprender, que foi o termo que ela utilizou, e para aprender a aprender, eu também preciso assumir que algumas coisas que eu aprendi já não servem mais, para que eu possa, então, permitir que, de alguma forma, a inteligência artificial contribua para a adaptação do aprendizado, tanto meu quanto das novas gerações. Então, eu acho isso muito importante. Agora, sem sombra de dúvidas, a inteligência artificial moldará o aprendizado e as interações da geração beta. Mas como fazer, Marcelo, de quem depende isso, para não tornar também essa geração dependente ao extremo da inteligência artificial? Então, nós devemos nos preparar, né? E sempre lembrar que a gente vive num país com enormes diferenças, né, de acesso e que muitas pessoas que devem ser, como professores, por exemplo, da educação básica, que devem ser treinados para lidar com essas novas gerações, não têm acesso ainda à inteligência artificial. Nós percebemos isso durante a pandemia, que está completando 5 anos agora, o início da pandemia. Nós vimos muitas escolas, sobretudo escolas públicas, que as crianças não tinham condições de se conectar na internet, que perto da inteligência artificial, a internet é
tecnologia do passado, né? Então, eu acho que um caminho é mais investimento, né, em acesso, para que as pessoas tenham acesso e, sobretudo, este pessoal, né, da educação fundamental seja treinada e tenha acesso à inteligência artificial, aos recursos da inteligência artificial. Roberta, você vê pontos mais positivos do que negativos e do que depende o sucesso do uso adequado e inteligente da inteligência artificial? Então, esse uso adequado e inteligente que traz benefícios para toda a sociedade vai depender dessa relação que tanto a escola quanto a família vai ter com essas crianças da geração beta e ensiná-las a enfrentar desafios no mundo real, lidar com frustrações que existem no mundo real e fazer da inteligência artificial uma ferramenta para melhorar a vida e não deixar que essa geração se torne um objeto que está ali dentro, sendo manipulado pela inteligência artificial. Então, um exemplo prático. Hoje, nós já temos a inteligência artificial como parte da nossa vida. Por exemplo, quando a gente liga a TV para assistir uma série ou um filme, e a gente entra lá no nosso canal de streaming favorito, ele já mostra imediatamente sugestões de filmes de acordo com que a inteligência artificial do streaming aprendeu, que são os estilos que a gente mais gosta. E como que a inteligência artificial aprendeu isso? A partir do que a gente já assistiu no passado. Se nós não dermos para as nossas crianças momentos em que nós sentamos com eles para ler um livro, para ler uma história em quadrinho, para contar histórias dos nossos avós, nossas crianças não farão a escolha do que elas mais gostam. Elas terão sempre... elas aceitarão opções que serão mandadas por uma inteligência artificial. E elas só vão se desenvolver e se descobrir plenamente. E depois serem atores que colocam ainda mais riqueza nas informações ali que a inteligência artificial oferece, se primeiro nós a ensinarmos a gostar de leitura, a descobrir como elas vieram parar até aqui, a história da cidade, do país, da região onde elas nasceram. Então, nós precisamos despertar essas crianças para que elas aprendam, façam opções e assim elas ensinem a inteligência artificial a atender a busca que elas fizerem. Quero trazer outro assunto e para a gente poder debater e conversar aqui sobre a geração beta, de um outro aspecto além da inteligência artificial, que deve ser muito atual para esses que nascerão a partir desse ano de 2025. Eu pergunto para vocês dois a relação com os desafios ambientais. Diante dessas mudanças climáticas, essa nova geração deve ser mais consciente com relação ao assunto, do ponto de vista da educação e também no mercado de trabalho? Roberta, Marcelo, por favor, fique à vontade. Bom, felizmente nós temos já um trabalho voltado para a questão de sustentabilidade, de meio ambiente, a responsabilidade hoje que está sendo discutida, ampliada aí no mundo da educação. Nós já temos muitos sistemas de ensino, material didático que traz esse assunto e propostas de trabalho nos quais os alunos se colocam ali com o desafio de trazer questões que são problema na região onde eles moram e propor soluções para essas questões. E já temos a própria conscientização das gerações mais novas sobre o nosso papel para manter o nosso planeta saudável para as gerações que vão vir. Então, a tendência é que a geração beta já venha também, desde muito pequena, com essa preocupação e muitas vezes ensinando os pais em casa e os avós a importância de reciclar, a importância de cuidar do planeta. Há uma consciência maior, né? Pelo menos esperamos isso, né, Marcelo? Concordo, isso já está nas novas gerações, tanto na geração Z quanto na geração Alfa, mas conectando com o tema anterior, a inteligência artificial, nesse sentido, pode ser muito benéfica. Ela pode trazer, ela pode abrir, na realidade, um leque de possibilidades para que a gente conscientize ainda mais essas novas gerações.
Mas também conectando com o que a Roberta falou sobre o tema anterior, o papel dos pais, ou seja, das pessoas que estão próximas, é muito importante, porque senão não adianta só a escola falar de consciência ambiental. Não adianta só a mídia falar de consciência ambiental se dentro de casa, na realidade, as pessoas convivem com pessoas que estão próximas, sejam os pais ou pessoas da família, que não têm consciência ambiental. Então, eu acho que dentro de casa é fundamental. Claro, na escola não precisa nem falar, mas eu acho que dentro de casa é fundamental. E eu acho que nesse sentido a inteligência artificial pode contribuir, tanto em casa, quanto na escola, quanto nas redes sociais, de uma forma geral. Até porque, né, Marcelo, gerações passadas demoraram muito para aceitar e para falar assim, não, realmente isso está acontecendo com o nosso planeta, né? Precisamos fazer algo que as novas gerações já estão praticamente direcionando para a gente urgentemente trabalhar em prol do planeta, né? Infelizmente, e a gente vê isso até hoje, ou seja, nós já estamos diante de catástrofes climáticas já previstas. Então, nós tivemos vários eventos aqui no Brasil, poderemos ter outros eventos aqui no Brasil, temos eventos mundo afora, e mesmo assim, algumas pessoas não aceitam, na verdade, que nós estamos diante de um grande desafio, que é a conscientização cada vez maior sobre o meio ambiente e sobre as mudanças no planeta. E pensando em algo positivo, né, Roberta? Pode ser algo que a gente tem esperança, né? Com essas novas gerações assumindo de fato a responsabilidade em salvar o nosso planeta, né? Eu acho que a própria palavra criança, a própria visão que a gente tem, né, de crianças, de quando você olha dentro de uma escola, aquele movimento ali das crianças chegando, na hora do intervalo, e só de olhar para as crianças a gente já tem uma sensação de esperança. Só que essa esperança de dias melhores, ela depende da gente deixar nossos filhos preparados para cuidarem um dos outros, respeitarem as diferenças de opiniões, de cultura, e para que elas possam construir juntas soluções para problemas que atingem a sociedade como um todo. Então, quando a gente tem um calor extremo, um incêndio como a gente teve na Califórnia, ou enchentes como acontecem no verão, né, mesmo aqui nas nossas regiões, tudo isso prejudica a sociedade como um todo. Então, a gente precisa, juntos, ensinar para as nossas crianças as consequências das posturas que nós temos como alguma coisa que atinge a todos. Então, é problema de todos. Aí vem a vantagem da inteligência artificial, da gente poder se aproveitar de conhecimentos que já existem, que são reunidos de uma forma diferente, trazidos para nós, mas ainda vai ficar sob responsabilidade dessa geração beta pegar todo esse conhecimento e transformar em soluções para que a gente deixe o mundo melhor para as nossas gerações que vierem. Roberta, a gente já está encaminhando para o final desse segundo bloco, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. E o Marcelo, logo na volta do intervalo, também responde pela questão de tempo mesmo. Em relação a outro assunto que tem preocupado muito, principalmente pelos dias atuais. A gente falou de inteligência artificial, de mudanças climáticas, mas esse outro assunto também preocupa muito, né? Saúde mental. Como é que vai ser encarar esse novo desafio para essa nova geração? Então, hoje nós já temos estudos que mostram que nunca se falou tanto sobre saúde mental, nunca a gente teve uma preocupação tão grande como de trabalhar as questões de habilidades socioemocionais com as crianças e adolescentes na escola, porém, nunca nós tivemos crianças desde idade tão precoce até adolescentes com questões seríssimas de saúde mental, com depressão, com ansiedade, com questões aí muito sérias, porque apesar de nós estarmos falando muito sobre isso, nós ainda estamos deixando que nossos filhos cresçam muito isolados em relação à convivência em família e em relação a construir relações de amizade, de vínculo afetivo com os colegas na escola também. Então, nós temos esse desafio a enfrentar pela frente para garantir uma saúde mental melhor para todos. De fato, a gente sente falta disso mesmo, né? Parece que a tecnologia veio para substituir algo que é tão inerente a todos nós, né? Esse contato
o olho a olho, o tocar no outro, o carinho expressado através do sentimento. Realmente isso está faltando bastante hoje em dia, mas eu vou querer a opinião sua também, Marcelo, daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje abordando a geração beta. Participa aqui com a gente Marcelo Treff, ele que é professor de gestão de pessoas da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e mestre em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E também com a Roberta Bento, especializada em aprendizagem baseada no funcionamento do cérebro pela Universidade da Califórnia e aprendizagem cooperativa pela Universidade de Minnesota e pela Universidade de San Diego, cofundadora do SOS Educação, site de educação do Portal Estadão e coautora do livro Socorro, Meu Filho Não Estuda. Perguntei para a Roberta, agora quero sua opinião, Marcelo, sobre essa questão tão importante, coloca os pais principalmente em alerta, né, quanto à saúde mental. Sem dúvida, os pais têm um papel fundamental na orientação dos filhos, né? Principalmente nessa questão do uso de telas. A gente está discutindo a geração beta, que está nascendo esse ano, até 2039, ou seja, temos aqui algumas hipóteses. Eu, particularmente, sou otimista pelo que está acontecendo agora, neste momento. Então, nós temos problemas sérios que estão relacionados à geração Z e problemas que têm aparecido também na geração alfa com relação à saúde mental, ligada ao uso intensivo, ao uso excessivo, na realidade, de telas, né, para não falar de novas tecnologias, mas, sobretudo, de telas. As consequências são as mais variadas, né? Principalmente entre adolescentes, problemas que se estendem até a vida adulta. A depressão é uma das principais causas, né, de doença e incapacidade entre adolescentes, níveis altíssimos de ansiedade e também suicídio como uma das principais causas de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Então, é um problema bastante sério, mas por que eu sou otimista? Eu acho que esses problemas têm feito as novas gerações, e não só as novas gerações, mas as gerações que lidarão com a geração beta, terem uma consciência maior e se prepararem mais. Mas reforço aqui, o papel dos pais é fundamental na orientação dos filhos. Nós estamos diante de problemas com a geração Z, sobretudo, e aparecendo agora na geração alfa, que são problemas com adolescentes, crianças e adolescentes que estão com dificuldade de se relacionar. Então, muita tela, muito mundo virtual, porque o mundo virtual, na realidade, a entrada e a saída no mundo virtual não tem custo. Não tem custo de entrada e custo de saída. Jovens adolescentes entram no mundo virtual, falam um monte de bobagem, ou assistem um monte de bobagem e saem. Na vida real, que não é virtual, tudo tem custo de entrada e custo de saída. Então, para eu ter novos amigos na escola, para eu me relacionar com colegas de trabalho, para eu me relacionar numa igreja, isso tem um custo de entrada. Eu preciso me esforçar para ser aceito e para, na realidade, ser acolhido naquele grupo. E também tem um custo de saída. Quando eu não quero mais me relacionar com as pessoas, seja numa relação amorosa, seja numa relação de trabalho, seja numa relação de amizade, isso tem um custo, né? Então, muitos jovens têm evitado esse custo do relacionamento real e se mantêm no relacionamento virtual que não tem custo. Só que a consequência disso é uma dificuldade muito grande de se relacionar com pessoas. Pois é, e muito disso, né, Roberta, tem a exposição que eu acho excessiva nas redes sociais, né? Acaba expondo essas novas gerações a uma situação que acaba agravando ainda mais a saúde mental, levando essa questão de quadro, de depressão, de ansiedade, infelizmente até a suicídio desses jovens. Agora eu pergunto para você, tem como, e aí vai uma receita para os pais que estão nos assistindo, das novas gerações, as gerações atuais, e dessa geração beta que virá por aí, né? Tem como moderar o uso dessa tecnologia, né? A gente sabe que é um mundo em rápida evolução. Tem como controlar, dar a medida certa para o uso, para esse contato com as telas? Sim,
Sim, e é fundamental que a gente assuma esse papel de estabelecer uma rotina que vai ajudar nossos filhos e as próximas gerações a terem essa convivência equilibrada com o mundo digital. Esse tempo ideal que não prejudica nem o desenvolvimento emocional, nem o desenvolvimento físico-cognitivo, ele não é medido pela hora relógio, mas sim por alguns pontos que, quando estão presentes na rotina da família, garantem esse uso equilibrado de tela e o desenvolvimento saudável. Esses pontos são noites completas de sono, atividade física, porque hoje nossas crianças estão muito sedentárias, porque ficam sentadas o tempo todo na tela, não têm sono, vão dormir muito tarde também. Cabe a nós, então, estabelecer o horário de ir para a cama, garantir que essas crianças saiam para brincar no condomínio, façam atividade física, responsabilidade compartilhada, pedir ajuda para os filhos, para organizar a casa, para garantir que a casa esteja limpa, para guardar os brinquedos, para guardar o material de escola, arrumar o quarto. Isso não é um castigo que a gente oferece quando o filho se comportou mal. Isso é o nosso dever para ajudar os nossos filhos a desenvolverem autoestima, senso de colaboração, de trabalho em equipe, de vivência em sociedade, e para que eles tenham ferramentas para lidar depois com o que eles vão encontrar no mundo digital. E além desses 3 pontos que eu falei, é fundamental que, para ter o equilíbrio no tempo de telas, a gente tenha momentos em família sem interferência da tela. Hora da refeição é sagrada e não deve ter nenhuma tela interferindo, e os trajetos de carro para a escola, na volta da escola, para um passeio na casa da avó, que esse trajeto seja usado para compartilhar o que aconteceu no dia a dia, ouvir a mesma música que o pai gosta, música que o filho gosta, mas todo mundo compartilhando esse ambiente e desenvolvendo essas relações de vínculo que vão proteger os nossos filhos nos momentos que eles estiverem no mundo digital. Pois é, né, Marcelo? Eu gostei da resposta da Roberta, eu queria a sua opinião também, porque é mostrar para essa criança que existe um mundo real, né? Da convivência familiar, da convivência em sociedade, que não é apenas na tela, né, que a gente vive nesse contato um com o outro, né? E às vezes é bem mais gostoso, às vezes não, sempre é bem mais gostoso, né? Sem dúvidas, perfeito a resposta da Roberta, também gostei bastante. Eu acho que essa convivência, esse tempo maior, né, de convivência com as crianças, também depende do que nós já tratamos aqui, que é o exemplo. Os pais também precisam se desconectar, porque senão a gente fica tentando desconectar as crianças e a gente continua conectado na frente delas. E as crianças são um reflexo, o comportamento das crianças é um reflexo do nosso comportamento. Então é muito importante gerenciar o tempo de tela, né? Tanto dos pais quanto dos filhos, porque, como eu disse, senão a gente fica gerenciando o tempo de tela. A Roberta falou uma outra coisa fundamental, que os estudos vêm mostrando como problema de saúde pública no Brasil, não só de crianças, mas, infelizmente, também entre crianças e adolescentes, que é o sono. Então, o quanto o uso excessivo de telas tem afetado, ou seja, o uso excessivo de telas na hora do sono e o quanto ele afeta o sono, por conta da luz, né, que essas telas emitem. Então, gerenciar o tempo de tela com hábitos saudáveis, como a Roberta mencionou, contar histórias, ouvir músicas, enfim. Incentivar atividades ao ar livre, mas para isso os adultos devem estar juntos também, né? Não só atividade física, também a brincadeira, porque, como eu citei aqui o Jonathan Haidt, ele fala que a sociedade do smartphone, ela substituiu a sociedade do brincar. As crianças estão perdendo por uma série de fatores, dentre os quais segurança, né? Então, a gente mantém as crianças dentro de casa e não as leva para o ar livre por segurança. Então, as crianças precisam brincar. A gente precisa retomar a sociedade do brincar, que foi a minha geração, tá? Então, incentivar atividades ao ar livre é muito importante, né? E flexibilidade dos pais e das escolas, sobretudo, né, na mente aberta para a educação. Ou seja, não é a ideia de só proibir telas, é tentar equilibrar o uso e integrar as telas, integrar as novas tecnologias para adotar métodos educacionais alternativos com a tecnologia como ferramenta.
Eu acho isso muito importante. Da minha geração também, né? E não sendo saudosista, né? Como faz bem, né? Como fazia bem para todos nós a gente brincar na rua, passar esse dia jogando bola e tantas outras brincadeiras que a gente não vê mais acontecendo, né? E só lamenta pelos filhos, mas tem que proporcionar, não é só ficar lamentando, né? É proporcionar ao filho que isso volte a acontecer, porque essa brincadeira é muito saudável, sem dúvida nenhuma, que não seja só o dispositivo eletrônico. Mas eu pergunto outro lado, ainda nessa linha de saúde mental, que é uma outra preocupação muito atualizada, né, nos dias de hoje, que é em relação ao declínio cognitivo. Estudos apontam que pode acontecer mesmo, inclusive, maior incidência de quadros de demência, como a doença de Alzheimer. Isso de fato pode acontecer, Roberta, qual a medida de preocupação que devemos ter para essa nova geração também? Bom, o que os estudos mostram é que o nosso cérebro, ele é um músculo, ele funciona. Assim como quando nós precisamos fortalecer braço e perna, a gente precisa usar os braços e as pernas, exercitar, o nosso cérebro também. Para ele formar conexões que irão para a vida toda, nós precisamos estimular essas conexões. E o mundo digital por si só, ali rede social ou games, eles não dão conta disso. Nós precisamos de desafios no mundo real e muitas vezes desafios que sejam pedagogicamente pensados para usar a tecnologia também, principalmente para personalizar o desafio, personalizar ali o ensino, de acordo, por exemplo, com o que precisam crianças atípicas ou crianças, alunos com deficiência. A tecnologia tem um papel fundamental, mas o estímulo para que nós possamos formar conexões que nós levaremos para a vida toda no nosso cérebro, esses estímulos são fundamentais e eles acontecem quando nós enfrentamos desafios para os quais nós precisamos buscar alguma solução. Eis o porquê a gente precisa esse equilíbrio de tempo no mundo real também, porque eu preciso buscar maneiras de me ajudar a vencer desafios que não seja só apertar um botão. Eu preciso buscar maneiras de resolver situações que fazem parte do meu dia a dia e que não vai ter um adulto dando aquilo pronto para mim. É esse tipo de estímulo para desenvolver conexões cerebrais que a criança vai levar para a vida toda, que a convivência dentro de casa com os adultos, a brincadeira no mundo real, o estudo focado, fazendo uma coisa de cada vez, ir para a escola e vencer o desafio também de fazer novos amigos, de cumprir o horário, cumprir regras e limites que beneficiam o coletivo, tudo isso ajuda a gente a formar conexões que nós vamos levar para a vida toda. E hoje a neurociência cognitiva já comprovou que uma pessoa que lê muito, que se exercita, que dorme o tempo suficiente durante a noite, ela forma uma reserva cognitiva que ajuda a tornar mais tardia mais tardio o aparecimento de qualquer questão relacionada à demência ou Alzheimer já nas idades mais avançadas. Infelizmente, a gente está caminhando para o fim desse programa. Aprendi demais, acredito que quem está em casa também tem aprendido bastante sobre essa nova geração beta, né? E é bom aprender mesmo, para que a gente possa aprender também um pouquinho dessa convivência que será com esses que vão nascer a partir desse ano de 2025, né? Sem esquecer das gerações atuais, né? Porque tem muitos pais que também não estão sabendo lidar com esses novos que estão aí. Então eu pergunto para vocês, para a gente poder encerrar o programa de hoje, deixo para o Marcelo, deixo para a Roberta, como deve ser a relação das gerações antigas com as novas. Os dois lados vão precisar se adaptar. Como fazer isso da melhor forma, Marcelo? Depois a Roberta, por favor. Primeiro de tudo é diálogo, né? Principalmente por parte das gerações mais velhas, porque quanto mais a gente tentar moldar o comportamento, contar uma história para os mais jovens, para tentar moldar o comportamento, mais dificuldade nós teremos. Então, primeiro a aceitação de que o mundo mudou. Essa história, no meu tempo era assim. Não, nosso tempo é agora, de todas as gerações. O que a gente tem percebido, na realidade, é que tem diferenças de expectativas e isso é natural. Quanto mais eu conseguir compreender
quais são as expectativas das novas gerações e tentar explicar quais são as minhas expectativas, isso tudo na base do diálogo, porque se eu tentar moldar o comportamento das novas gerações ao meu comportamento, isso não será possível. Então, como a Roberta mencionou aqui, essa questão da neuroplasticidade do cérebro como músculo, quanto mais consciência eu tiver disso, isso está dentro do conceito de inteligência emocional. Então, quanto melhor eu me conhecer, ao me conhecer e conhecer as minhas emoções, eu posso gerenciar melhor as minhas emoções. Gerenciando as minhas emoções, eu tenho uma consciência social melhor, que é a consciência do outro, independentemente da geração. Isso vai melhorar muito a minha habilidade social, que é a minha habilidade de lidar com outros, sejam os meus filhos, sejam os meus alunos, sejam os jovens ou pessoas mais velhas no ambiente de trabalho. Inteligência emocional. Roberta. Bom, cabe às gerações mais velhas pedir ajuda para as gerações mais novas, para elas usarem ferramentas que tornam o dia a dia mais simples, mais leve, e também, ao invés de só julgar, nossa, que música é essa que você está ouvindo, falar para essa criança, para esse adolescente, nossa, que música é essa? Quem canta? O que ele está falando nessa música? Deixa eu ouvir. Olha, agora vem ouvir uma música que eu gosto. É quando a gente busca, me ensina, me conta o que você está fazendo, e a tecnologia pode até ajudar nessa relação. E nós também temos a abertura da geração mais nova para ouvir e aprender conosco. E tem um estudo muito recente de uma psicóloga americana chamada Jean Twenge, que mostrou que essa geração nascida na era digital tem muita dificuldade de se desenvolver espiritualmente. Então fica aqui também um recado para as famílias que é muito importante levar o seu filho, criança ou adolescente, junto com você para assistir a missa, para ir com você conhecer a religião que você segue, e depois, quando ela for adulta, ela pode fazer a opção dela, mas ajudar essa criança a encontrar paz, um propósito maior, respeitar a comunidade a partir do conhecimento da fé que os pais têm, é uma maneira de ajudar essa criança também a se desenvolver equilibrada e saudável, com ferramentas para dar conta dos desafios do mundo digital. É uma troca de conhecimento e troca de amor também entre as duas gerações, né? Muito obrigado, viu, Roberta? Seja sempre bem-vinda aqui à TV Aparecida. Foi uma alegria recebê-la aqui. Obrigada, será sempre um prazer. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aqui no canal de Nossa Senhora. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores e com a Roberta. Uma ótima noite para vocês dois. Um bom descanso, viu? Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e bastidores da programação, você aí de casa também pode sugerir temas para a gente debater aqui toda terça-feira. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje, desejando para você uma ótima noite, um bom descanso. Até a próxima, viu?